como pastor nos Estados Unidos. Mais ou menos em junho de 1903 fui atingido pela febre dos Estados Unidos. O grande paus do norte me atraía tremendamente. No fim de outubro viajei para a cidade de Gotemburgo, e no dia 30 do mesmo mês embarquei em um vapor que me levou até a cidade de Inglaterra, onde tomei o trem até Liverpool. Desta cidade continuei a viagem em outro vapor atravessando o Atlântico, e continuei até chegar a Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Segui depois de trem até Kansas City, onde cheguei em 19 de novembro de 1903, depois de 19 dias de viagem. O Senhor estava comigo e me guardou de todo o mal durante toda a viagem. Glória a Deus. Apesar de não falar inglês, consegui localizar a casa do meu tio Carl Ingram. Uma semana após minha chegada comecei a trabalhar à noite como folguista em Greenhouse até o início do verão, quando comecei a trabalhar de dia. Depois consegui trabalho como porteiro em uma grande casa comercial. Quando chegou o inverno, comecei a trabalhar outra vez como jardineiro. Nos últimos dias de fevereiro de 1904 viajei para St. Louis, onde consegui emprego no Jardim Botânico. Aos domingos eu assistia aos cultos numa igreja sueca que encontrei naquele lugar. No fim de setembro de 1904, fui para Chicago a fim de começar um curso de 4 anos no Seminário Teológico Sueco dos Batistas. Durante o tempo em que morei em Kansas pertencia à Igreja Batista Sueca dali. Eles me recomendaram para que eu entrasse para a sua universidade. O Senhor esteve comigo durante todo o tempo dos meus estudos, e ajudou-me maravilhosamente. Louvado seja o seu nome. Durante os estudos, preguei muitas vezes em diferentes igrejas e em diferentes lugares. No primeiro estágio, de junho a dezembro, preguei na primeira igreja batista em Chicago, Michigan. No segundo, fui a Sycamore, Illinois. No estágio do Natal, preguei em Blue Island, Illinois. A terceira vez que estagiei, ajudei novamente em Sycamore, Illinois. E nos últimos estágios, atuei como pastor em Mountain, Michigan. Concluí os meus estudos e fui diplomado em maio de 1909. Durante esse tempo eu havia entregue uma solicitação para ser enviado como missionário. Depois dos estudos, assumi o pastorado da primeira igreja batista em Menominee, Michigan, de junho de 1909 a fevereiro de 1910. Nessa época visitei a Convenção Geral dos Batistas Americanos, e então foi resolvido que eu seria enviado como missionário a Assam, Índia, juntamente com minha noiva. Até aquele tempo eu estava convencido de que isto era a vontade de Deus para minha vida, que eu fosse enviado como missionário pela Northern Baptist Convention. Porém, durante a convenção, Deus me fez sentir que não era essa a sua vontade. Uma semana após voltar para minha igreja, tive uma luta interior tremenda, e finalmente resolvi não seguir mais aquele caminho. Escrevi para a convenção e comuniquei o que havia decidido. Por este motivo minha noiva rompeu comigo, e quando recebi sua carta, respondi: seja feita a vontade do Senhor. Durante aquela semana de visita à Convenção Batista, eu não sentira quase nada do poder de Deus sobre mim, mas na semana seguinte, depois que tomei aquela decisão, voltei a sentir o poder e a paz de Deus. Mais tarde, uma irmã que possuía o dom de interpretar línguas foi usada pelo Senhor, e ele me disse que eu seria enviado ao campo missionário, mas somente depois de haver sido revestido de poder. No verão de 1909, Deus me encheu de uma grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Em novembro do mesmo ano, pedi licença à minha igreja para visitar uma conferência batista que deveria ser realizada na primeira igreja batista sueca em Chicago. Fui à conferência com o firme propósito de buscar o batismo com o Espírito Santo e, louvado seja Deus, depois de 5 dias de busca, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Quando recebi o batismo, falei novas línguas, justamente como está escrito que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecoste, em Atos 2. É impossível descrever a alegria que encheu meu coração. Eternamente o louvarei, pois ele me batizou com o seu Espírito Santo e com fogo. Quando voltei para minha igreja em Menominee, Michigan, comecei a pregar a verdade que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O resultado é que tive de deixar a igreja, que ficou dividida, pois metade creu nesta verdade e a outra metade se endureceu. Os que não creram me obrigaram a deixar o pastorado. Fui então para uma igreja em Salt Bend, Indiana. Todos ali receberam a verdade e creram nela. Na primeira semana Jesus batizou 10 pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o seu nome para sempre. No total,
Foram quase 20 pessoas batizadas com o Espírito Santo naquele verão. Glória a Jesus. Assim, Deus transformou a Igreja Batista em Salt Bend, Indiana, em uma igreja pentecostal. Deixei Salt Bend no dia 12 de outubro de 1910.